Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária. Se você está chegando aqui por esse vídeo, hoje é dia de ampliar aí o nosso vocabulário feminista e hoje a gente fala sobre o que é maternidade compulsória. Trama Literária tem uma seção aqui que é sobre termos e conceitos feministas. Temos vários conceitos que já discutimos por aqui, que a ideia é formar mesmo aqui no YouTube um dicionáriozinho feminista. Então hoje a gente fala sobre maternidade compulsória. Não é necessariamente um termo feminista, mas que tem a ver com o feminismo. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever. Se você gostar do conteúdo, curte o vídeo, deixa aqui seu joinha, deixe seu comentário e se você puder, divulga o canal. E não se esqueça também de acompanhar os outros termos e os outros conceitos que a gente já abordou por aqui. Quando a gente fala de algo compulsório, a gente fala de uma coisa obrigatória, contra a vontade da pessoa. Então, se eu falo de maternidade compulsória, eu falo basicamente de uma maternidade obrigatória. Uma das teóricas que vai falar sobre isso é a Judith Butler, que vai falar que existe meio que um pacto da sociedade ou que existe um processo ideológico para fazer com que as mulheres se tornem mãe ainda quando elas não querem, ainda quando elas não querem tanto assim, ainda quando elas não têm tanta certeza. É como se a mulher ela meio que fosse compelida, obrigada a ser mãe. Isso vai acontecer por várias razões. A gente pode dizer que a maternidade compulsória ela vem de um arquétipo do comportamento feminino imposto. Então a gente está falando aí da construção dos papéis de gênero e nesse processo um dos aspectos da feminilidade é a questão da maternidade. Vem aí dessa ideia de que a mulher ela quer ser mãe, ela precisa ser mãe, como se ela tivesse um instinto maternal e como se isso fosse natural. Então, o grande problema da maternidade compulsória é que ela torna uma coisa social e cultural como natural. Então, quando eu construo toda uma sociedade voltada para ideia de que a mulher ela precisa ser mãe e daqui a pouco eu estou dizendo que isso é meio que natural, como se ela tivesse um instinto maternal, como se ela quisesse ser mãe, como se para ela se sentir realizada ela precisasse ser mãe, como se uma mulher só fosse se sentir completa quando fosse mãe. Então é como se a mulher nascesse, né? Ela nasce e cresce como sendo incompleta e ela se completa finalmente quando chega a hora da maternidade. Quando ela é mãe, quando ela fica grávida, e sim começa o processo de realização da mulher. Um grande problema da maternidade compulsória é justamente o fato de que não há uma paternidade compulsória. Se a gente está falando aí sobre papéis de gênero. O homem ele não é obrigado pela sociedade, ele não é impelido pela sociedade à paternidade, como a mulher é em relação à maternidade. Uma das coisas que a gente vai percebendo em relação a isso, e que às vezes acontece de modo muito sutil, é que você pode chegar em qualquer roda de mulheres que tenham filho, qualquer roda de mulheres que sejam mães, que a conversa muitas vezes principal dessas mulheres vai ser a maternidade. Ah, se o filho tá fazendo birra, se o filho tá se comportando bem na escola, se o filho tira nota boa, se o filho é teimoso, que desenho que o filho gosta, que música que o filho gosta, se gosta de mundo bita, se não gosta de mundo bita, se gosta de fruta, se não come fruta, se tem amigo, tem pouco amigo, se gosta de ir no parquinho, se gosta de ir no shopping. O que essa criança é como se a mulher, ou a principal conversa de mulheres que são mães, fossem justamente a maternidade. E aí a questão, né? A gente se pergunta, quando homens se reúnem, eles também têm como assunto principal a paternidade? Eles também vão falar do filho, do dente que caiu, da febre que deu semana passada, da dificuldade que a criança tem em comer, das coisas boas e ruins que as crianças fazem. Então, o assunto principal dos homens também é a criança? Se sim, né, a gente tem um processo acontecendo aí. Agora, se não, a gente percebe que a gente tem aí as mulheres sendo impelidas a desempenhar um papel principal e esse papel é o da maternidade. Quando a gente fala em maternidade compulsória, então a gente fala de uma construção de uma falsa vontade natural em maternar. E essa vontade, esse desejo, ele é social e cultural. Então, quando o desejo, quando o sonho da mulher é ser mãe, isso pode ser tanto por uma perspectiva individual, mas ela é, em grande medida, por uma perspectiva social e cultural. Ela nunca é biológica, nunca é natural. Isso é puramente algo construído aí, seja a partir dos nossos próprios desejos, em contato com os desejos da sociedade e da cultura. De qualquer forma, não é natural e não pode ser visto como natural. E a gente pode ir pensando e elencando aqui na nossa conversa vários problemas que isso vai gerando. Primeiro, é da determinação dos brinquedos, é a determinação
de como a infância se comporta. A gente pode pensar em brinquedos de meninos e brinquedos de meninas. Brinquedos de meninos vão ser de um tipo e das meninas vai ser cozinha, boneca, madeira para boneca, chupeta para boneca. A gente tem aquela boneca cara pra caramba que faz as funções ali de um bebê, que faz cocô, que come, que faz xixi, aí depois essa criança tem que lavar a roupa daquela boneca, tem que trocar a fralda daquela boneca, depois ela vai para a cozinha que a mãe dela deu, que o pai dela deu, depois ela vai desempenhar funções que sejam do cuidado, enquanto que essa projeção não há em relação aos meninos. Então esse processo de maternidade compulsória, ele é construído de forma muito lenta, de forma muito gradual. Chega um momento que a mulher ela nem se questiona, ela entende que o grande sonho da vida dela é ser mãe. E aí a gente pode pensar em problemas já para os sujeitos na vida adulta. Vamos pensar em como que mulheres inférteis acabam se sentindo, porque se ela não pode gerar numa sociedade que a principal função dela é gerar, como que ela se sente, né? É como se ela fosse ficar sempre incompleta, como se ela fosse ficar sempre devendo alguma coisa para a sociedade e de fato ela vai precisar responder por isso, porque vai ser muito comum que as pessoas vão perguntar para ela: você tem algum problema de saúde? Tem alguma doença que te impeça de ser mãe? Né? Por que você não quer ter filho? Então ela precisa dar essa explicação aí para a sociedade, não tem jeito. Segundo problema é que filhos adotivos, eles acabam sendo vistos como menos filhos, então é como se o filho biológico tá aqui, ó, e o filho adotivo tá aqui, ó, é meio que filho mais ou menos, e as pessoas que vão adotar filhos vão ter que responder por isso também, por que que quer, se depois não tem medo de se arrepender, se depois, e se quiser ter filho biológico, como é que fica? Né? E aí esse filho também vai respondendo por isso. Mesmo as pessoas que não querem ter filhos biológicos ou que talvez não possam ter filhos biológicos também vão ter que estar sempre se explicando para a sociedade. E aí a gente pode ter as mulheres que vão ter filho compulsoriamente, que nem sempre vai ter um apego verdadeiro e sincero com essa criança que ela pôs no mundo. E aí ela vai estar ali enfrentando sentimentos de tristeza, de solidão, de angústia, de arrependimento que ela não pode compartilhar. Porque imagina, como que ela vai falar para as pessoas que ela está arrependida? Como que ela vai falar para as pessoas que foi uma decisão errada? Ela não pode compartilhar isso com ninguém. E aí, por último, a gente tem as mulheres que decidem, que assumem essa bronca. E não quero ter filho, não vou ter filho. Também vai ser um enfrentamento contínuo que essas mulheres vão ter, porque elas vão ter que se explicar para a família, vão ter que se explicar para os amigos, vão ter que explicar para as pessoas na rua. Qualquer pessoa que ela falar que não vai ter filho, é muito provável que essa pessoa pergunte, mas por quê? Né? Ou por que se ela falar que não tem filho e que não planeja ter filho, ela vai ter que responder, mas por quê? Hoje a gente está caminhando aí para um caminho muito diferente, especialmente mulheres mais jovens já decidem, né, já pensam sobre isso, já assumem que às vezes não querem ter filhos, ou pelo menos por um bom tempo não querem ter filhos, e isso é muito positivo, isso mostra um avanço aí da nossa sociedade, mas infelizmente isso acontece dentro de um processo muito gradativo. O que a gente fala aqui, quando a gente fala em maternidade compulsória e questiona esse processo, não é para fazer com que as mulheres não tenham filhos, mas para fazer com que as mulheres pensem de fato nos seus desejos e gerem crianças e coloquem no mundo crianças que elas vão amar, que elas vão respeitar, que elas vão estar felizes com a sua conquista, com a sua realização, justamente porque isso, quando isso não acontece, isso vai gerando aí pessoas traumatizadas. Tanto a criança vai perceber, a mãe vai ter que lidar constantemente com esse seu sentimento de desconforto ou de arrependimento, e isso vai ser percebido pela criança, isso vai ser percebido pelo filho. Quanto mais a gente tem esse espaço para assumir nossos desejos, para assumir nossas vontades, menos gente traumatizada a gente vai botando no mundo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e quero saber aí qual outro termo feminista que você quer ver discutido por aqui. Até mais!